Era para aparecer alguma coisa? Pronto, estou gravando aqui, tá? Depois eu vou ver onde que vai aparecer isso para te mandar. Então vamos voltar lá e refazer a operação, tá? Então, cancelar tudo, tá certo? Cancelar tudo. Tá? Então vamos fazer, nós fizemos a mudança da base, agora vamos entrar nas operações que são mais complicadas mesmo, tá? Então eu tenho redução de dimensão, fator, tá? Vou fazer uma análise fatorial exploratória. Tá? Então eu vou selecionar todo mundo até 11.4, jogo para dentro. Tá? Os descritivos, eu não quero a solução inicial e eu quero o teste de esfericidade, o KMO. Eu quero, não preciso da solução não rotacionada, vou manter os fatores com eigenvalue maior do que 1 e vou acrescentar um zero no número das interações para convergência, 250. Na rotação, eu vou pedir a rotação varimax, e vai sair a rotação, a solução rotacionada, vou acrescentar um zero aqui no número de convergências para não ter problema. Tá? Continuo, pontuação não tem nada. No caso de opções, eu posso substituir pela média, os casos missing, certo? Uhum. Ou eu posso excluir os casos, tá? Se eu excluir caso por lista, é mais complicado. Como nós temos um número até significativo de casos missing, tá certo? Né? Eu vou optar por substituir pela média, tá? Quero a saída classificada por tamanho e suprimir coeficientes pequenos para não poluir a minha matriz. E vou colocar, limpar, não vou mostrar nada que seja abaixo de 0,3 de carga fatorial nessa análise, tá? Certo. Ok? Continuo, agora dou um ok. Vai rodar. Beleza. Olha lá, apareceram 7 componentes, 7 fatores, tá? Que a gente vai precisar analisar, tá? A melhor maneira de analisar isso, você clica nele, clica com o botão direito, copia. Acompanhando? Sim. Copio. Aí eu abro um Excel da vida. Um novo Excel. E colo aqui, arquivo, colar especial, vou colar como texto. Tá acompanhando? Para colar especial, porém, então. Então aparece aqui na lista, aí você fica com mais fácil de dar uma olhada, tá? De marcar. O texto normal, né? Não Unicode. Não entendi. Texto normal, coloca como texto normal. Texto. Ah, sim. Beleza. Uma coisa. Então, ó, tudo que tiver carga fatorial acima de 0,5, de 50%, é porque está no mesmo fator. Então, ó, todo esse grupo aqui, ó, 0,8, 0,8, 0,8, 0,7, 0,6, 0,6, 0,5, 513. Eu posso até marcar aqui. Ó. Tudo isso caiu num fator só. Isso quer dizer que esses caras estão altamente correlacionados entre si. Tá? Uhum. Isso para pesquisa é bom, no caso? Ou não necessariamente? Nós vamos ver que talvez isso aí tenha um pouco mais de confusão do que de elucidação, tá? Perceba que essas outras duas que tem aqui, ó, nenhuma delas tem carga fatorial maior do que 0,5, né? Sim. Então elas não estão entrando em fator nenhum, certo? Se eu olhar aqui embaixo aqui agora, o que acontece? Esse cara aqui, ó, 0,8, 0,8, 0,8, esses caras aqui formam um outro fator. Tá? Aí tem esse cara aqui que não correlaciona com ninguém, e esse daqui, ó, 0,6, 0,6, é um outro fator ainda. Aí eu pego esse daqui, 0,7 e 0,5, é um outro fator aqui. Tá vendo que está caindo no fator diferente, tá vendo? Fator 4. Sim. Esse é um outro cara ainda diferente.
Aí se eu pegar esses dois aqui, ó, aparece um outro ainda. Nossa, como é que cor que eu vou colocar aqui? Isso aqui, por exemplo. Aí eu tenho aqui um fator que parece negativo, tá vendo? Esses dois caras aqui. É um outro fator ainda. E aí aparece uma coisa completamente isolada, que é um fator aqui, é um quarto fator. Tá aqui. Então agora marquei os fatores olhando simplesmente a questão matemática, tá vendo? Aquilo que está... Agora eu vou olhar para interpretar os fatores, tá? Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Vamos aqui. Gostei da variedade disponibilizada pelo buffet. Me senti atraído pela comida do Labambini. É fácil me servir do buffet da Labambini. Então, esse fator está falando do buffet. Certo. Tá vendo? E que tem as variáveis 5, tudo juntas, tá vendo? Então, quer dizer, quando fala do buffet, nós estamos falando do buffet mesmo. Uhum. É uma dimensão presente na mente do consumidor. Tá? O banheiro, aí o outro 4.2. O banheiro é na Lambambini, banheiro é importante, me sinto confortável no banheiro. Está falando do banheiro. Tem uma dimensão, está falando do banheiro. Então também faz sentido para ele. Tá? E esses que ficaram para fora? Então, esses ficaram de fora, na verdade, eles não se correlacionam fortemente com nenhum desses fatores. Tá vendo? Esse aqui quase que deu, tá vendo? Me senti atraído por causa do cardápio, tá certo? Né? Mas assim não deu, né? Então, o banheiro, o buffet, o banheiro, aí as placas, tá? As placas e a fachada. Então, são claras. Então, aqui está falando da questão da sinalização dele, tanto interna quanto externamente. Tá vendo? Aí tive dificuldade de me localizar, prefiro me servir sozinho a perder um atendente. Então, É uma coisa que não tem nada, mas não tem nada a ver uma com a outra, né? Pois é, você vê, um é 3, o outro é 10, né? Dentro do que você colocou. E aqui também tem uma mistura, tá vendo? Uhum. E aí tem esse Big Brother aqui, tá certo? Que tem, assim, uma mistura enorme de várias coisas que estão todas elas correlacionadas entre si. Né? O 6 é um ambiente organizado, minhas dúvidas são respondidas, atendentes, um lugar limpo, tá? Esse daí, o que a gente às vezes pode, não sei se está certo esse pensamento que eu tive, mas talvez todos esses aqui, que apareceram aqui, o senhor destacou em amarelo, talvez eles sim sejam os aspectos de satisfação geral. Será que não? Porque... Então, isso nós não sabemos, depois nós vamos ver, nós vamos relacionar isso com a... peraí, já está aqui, nós colocamos junto... Peraí um pouquinho, onde é que estão as medidas de satisfação? Estão juntas aqui? 11. Eu recomendaria a Bambina, tá. Estou satisfeito aqui, tá vendo? Os 11. Então, como elas se englobam... Desculpa, eu deveria ter tirado os 11. Eu deveria ter tirado esse da análise. Vamos refazer. Mas mesmo assim, professor, como a gente não tirou eles, dá para ver que tem uma correlação forte com eles, né? Porque esses sim são os fatores que, no caso ali, o restaurante teria que focar se ele quiser atingir a satisfação. Esses estão mais relacionados. Por exemplo, o estacionamento, cobertura no estacionamento, talvez não tenha tanta importância, porque não está extremamente relacionado com a satisfação, com os aspectos de satisfação geral. Uhum. É menos isso, né? Sim, isso é verdade, mas assim, do ponto de vista técnico, a gente deveria tirar isso daí fora, tá? Porque nós estamos fazendo primeiro uma análise de elementos de qualidade percebida, né, dentro daquele modelo que nós colocamos ao lado esquerdo, e depois fazendo o lado direito, que é a satisfação. Tá? Sim. Então, mas essa correlação que a gente vê aqui é exatamente isso que vai acontecer. A hora que a gente chegar lá no final, nós vamos ver que essas variáveis é que vão ser as mais correlacionadas com a satisfação, tá? Do que as outras.
Mas, tecnicamente, eu deveria tirar essas aí para poder fazer. Então, eu vou deixar você refazer isso, tá? Então, eu vou mostrar uma outra operação para a gente poder terminar aqui, que já são quase 7 horas, eu preciso terminar, tá? Contigo. Para você poder alinhar, tá? A outra operação que você tem que fazer é o seguinte, olha lá, analisar, escala, análise de confiabilidade. Então, qual que é a ideia dessa análise de confiabilidade? Você quer saber se aquilo que você projetou, as variáveis que você projetou para medir um determinado ponto de contato, se ele está realmente medindo aquele ponto de contato. O que a gente viu quando a gente colocou todo mundo junto é que aí aparecem essas correlações enormes, tá certo? Tá? Entre todo mundo que tem ali. Tá? Mas quando eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso ponto a ponto, em cada um dos pontos de contato. Tá? Então vamos lá, análise de confiabilidade. Então, por exemplo, a fachada. Né? Então você tem a fachada, o ponto de contato 1 que é fachada e parei por ele. Então, você vai pegar só 1.2 e 1.3. Por que não tem 1.1 nesse seu questionário? Eu coloquei a numeração errada. Ok. Então vamos lá, você colocou aqui e as estatísticas que eu preciso basicamente é o item, a escala e a escala se o item for excluído. Tá? Isso em todos eles. Quando aqui só tenho 2, não vai ter isso se, por conta que só tenho 2 itens, não dá para excluir nenhum, certo? Ok? Então eu vou dar o OK, continuar e dar um OK. O que vai acontecer? Ó, o que eu vi lá? Ó. O alfa de Cronbach, que é a medida da confiabilidade, deu 0,211. Então, é fraquíssimo. Ou seja, o que isso mostra é que essas duas variáveis não estão medindo a mesma coisa, certo? Estão medindo coisas diferentes. Sim. Realmente elas são diferentes, né? Tá? Vamos pegar uma que tenha mais aqui para a gente fazer uma análise melhor. Então, talvez a gente pegar a 9, o item 9, acho que também seja interessante. Ó, então vou jogar ele de volta para cá e vou selecionar. Então vamos pegar lá os 9 que seja, que você está falando. Os alimentos, né? Alimentos, 9.8, 4. Esse aqui tem 5 itens, tá? Vou jogar ele para dentro. As estatísticas é a mesma coisa. Item, escala se o item for excluído. Ok. Olha lá, deu um alfa de Cronbach de 0,887. Está excelente. Qualquer coisa acima de 0,7 significa que que você está medindo a mesma coisa, tá? Se eu olhar a lista aqui embaixo, por exemplo, olha, o Cronbach, se o alfa for deletado, tá? Se eu tirar, veja que isso está mostrando que se eu tirar a variável 9.2, o meu alfa de Cronbach vai aumentar dos atuais 8.87 para 9.12. Tá vendo? Então, esse item, os alimentos oferecidos pela Labambini possuem ótimo custo-benefício, de certa maneira ele destoa, não está exatamente falando da mesma coisa do que os outros, que são de qualidade, que da variedade, a exposição, certo? E a questão de limpeza. Então, a questão do custo-benefício não é exatamente a mesma coisa. Tá? Não faz diferença. Talvez seria o que a gente pode analisar aqui? A pessoa que olha esses outros itens, ela não necessariamente olha o custo-benefício. Seria isso? É que na cabeça da pessoa, esse item não está tão relacionado com os demais. Entendeu? Os outros são relacionados à qualidade, variedade, exposição, tá certo? Limpeza, higiene, tá certo? E esse está relacionado com o preço. Não é a mesma coisa na cabeça das pessoas. Isso quer dizer, não é exatamente. Né? Se eu retirar isso, fica melhor. Mas, por outro lado, veja a coluna imediatamente ao lado esquerdo, que é o Corrected Item Total Correlation, certo? Que é a correlação item total. Né? Ele está em ponto 15, ponto 51. É mais baixo. Acima, ele é bem mais baixo do que os demais, tá certo? É o mais baixo. Por isso, exatamente, que se eu retirar ele, eu melhoro o alfa de Cronbach da escala. Tá? Então, ele não está de todo ruim, tá certo? Porque ele está acima de 0,5. Acima de meio,
eu poderia manter esse cara dentro da escala e dizer que, olha, essa escala efetivamente está medindo a relação da pessoa com os alimentos. Os alimentos oferecidos, sim. Isso. Tá? E aí, então, vamos finalizar a análise desses casos. Você vai fazer isso depois para os outros pontos de contato, que é o ponto de contato faz para cada grupo. Tá? Faz para cada grupo. Exatamente. O que eu vou fazer agora? Tá certo? O último passo que eu vou fazer: analisar estatística descritiva, descritivos. Viu? Sim. Eu vou pegar esses caras que eu acabei de analisar, que foram os 9, tá certo? 9.1, 9.2, 9.3, 9.5. Vou jogar para dentro. Tá? Vou colocar as opções. O que eu quero? Eu quero a média, desvio padrão mínimo e máximo, não preciso, só polui, tá certo? E posso olhar um pouquinho da curtose, vai se está muito ruim. Tá? Então, continuar e dar um OK. Tá? Gerou essa tabela. Tá. Saiu isso daqui, né? Sim. Elas não são completamente normalizadas. Mas não vamos fazer o seguinte, vamos manter a coisa simples, tá certo? Eu vou copiar isso daqui e vou entrar lá no meu Excel, tá certo? Vou pegar uma outra coisa aqui e vou copiar ele para cá. Tá? Colar especial, como texto. Está aqui. Tá? Bom, eu vou tirar essa parte da curtose porque ela não acrescenta nada à minha análise. Tá? Nem preciso depois pegar. Tá? E uma coisa que dá para calcular aqui, para a gente entender um pouco o que a gente chama de coeficiente de variação, tá certo? O coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média. Tá? Então, isso é relativamente comum ter valores de coeficiente de variação relativamente altos. Tá? Então, tá vendo? Está variando entre 21% e 28%. Pelo menos está abaixo de 30%, está até bom. Tá? Então, eu vou acrescentar umas colunas aqui para fazer o cálculo que eu vou mostrar para você. Certo? Bom, aqui é o seguinte. Eu tenho a média, tá vendo? Uhum. Como a escala é de 1 até 5, né, a média, qualquer coisa acima de 3 é positivo. Não? Qualquer coisa abaixo de 3 é negativo, tá certo? Aqui está tudo acima de 3, então está tudo lindo, maravilhoso. Tá? Eu gosto de transformar isso, né, em uma escala de 0 até 100, porque ele fica mais fácil de ler, tá certo? Como é que eu faço isso? Veja que essa aqui é a média de um grupo que vai, de uma coisa que vai de 1 até 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor, tirar 1, para poder ficar de 0 até 4, né? Vou fechar o parênteses aqui. Opa. Deixa eu fazer um F2 aqui. Tá? Eu vou colocar um parênteses, né, aqui nele. Vou colocar aqui 100 vezes isso. Tá? Veja bem, entre 1 e 4, eu começo com... Entre 1 e 5, eu começo com 1 e termino em 4. Ou em 5. A diferença é 4, não é isso? Né? O número de
o tamanho da escala é 4. Né? 5 é o extremo superior 5 menos o extremo inferior, que é 1. Então tem que dividir isso aqui por 4. Tá? Então veja, 4,42 numa escala de 5 é o equivalente a uma nota de 85 de 0 até 100. Tá? Se eu copiar isso daqui para cá, eu tenho essas variações. Tá? E se eu fizer a média, né, somar e dividir por são 5, né, variáveis, tá? Dá uma média de 81,9, 82. Entendeu? Então, isso mostra claramente o seguinte, que a média é 81, tudo está acima de 81, menos a 9,2, que está puxando para baixo. Tá? Então, a percepção de custo-benefício, de certa maneira, está puxando esse indicador da área de alimentos para baixo. Professor, minha média é um pouquinho diferente. Sua média? Minha média deu 82,5. Mas se dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Eu peguei, somei tudo aqui e dividi por 5. O que você fez? Eu só pus a média. Média igual a média e selecionei o intervalo. Peraí. Então você está com um número diferente do meu. Também não poderia dar, deu 81,9, continua dando igual. 83. Eu selecionei uma casa menos. Isso agora que eu vi. Tá? Uhum. Então é esse tipo de análise que você pode fazer, né? Agora, se você quer ser um pouco mais conservador, tá certo? Você poderia, naquela análise que tinha aqui, ver que eu poderia acrescentar, porque uma coisa é a questão do custo, e outra questão é a percepção de qualidade, tá certo? Então, veja que nesse caso aqui, na correlação item total e no alfa de cromo, que eu poderia melhorar a confiabilidade dessa escala, tirando essa questão. Né? Aí eu poderia, o que acontece? Quando isso acontece, eu, na verdade, começo a criar uma outra dimensão, que é separar essas variáveis que vão ficando de fora, tá certo? Para analisá-las separadamente. Uhum. Então, vai ser uma coisa que vai ser os determinados pontos de contato, por exemplo, o banheiro, a comida, os atendentes e tal, que você vai ter. E aí, se for sobrando variáveis, você vai analisá-las separadamente. Sobrando seria aquela que fica com o alfa de Crobat maior do que o que deu do grupo. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, que nós juntamos a fachada e coisa que não deu link nessas duas aqui, essas aqui ficaram de fora. Não? Aí eu vou analisá-las separadamente. Cada uma delas não é um indicador próprio. Tá? Entendeu? O alfa de Crobat tem que dar maior do que meio. Se for não, o alfa de Crobat total aqui é maior do que 0,7. 0,7. Isso. Tá? Bom, é isso. Por enquanto que você dá para analisar esses dados. Tá?
Tranquilo. E aí tem um item final que nós vamos fazer, que é o seguinte. Você vai fazer, quando fizer isso, você pode fazer calcular, por exemplo, um indicador. Me dá só um minutinho, Daniel. Tranquilo. Entendeu? Entendi, mas tem muita coisa. Não. É? Ok, estou de volta aqui. Certo. Então, você pode calcular um indicador. Por exemplo, você falou da questão dos alimentos, tá certo? Então, tem um indicador que a gente pode chamar de qualidade e variedade de alimentos, tá certo? Não? Então, por exemplo, é a 9.1, a 9.3, 9.4, 9.5, certo? Então, eu calcularia um indicador, por exemplo. Aí eu vou falar o seguinte, vou calcular uma variável, tá? Calcular uma variável. Vou dar um nome para a variável, tá? Colocar assim, indicador, tem que sempre colocar nome de variável, não pode ter espaço entre elas, tá? Indicador, underline, alimentos. O alimento. O do buffet, alguma coisa parecida. Não sei como é que seria o nome para isso, tá? Certo. O que eu pegaria? Vou pegar assim, o... Rapidinho, no cálculo da variável, qual foi em transformar que eu perdi aqui? Estava na tela do USP. Pode voltar um pouquinho só? Voltar onde? Que você quer transformar? Transformar, calcular variável. Na primeira já. Beleza. Aí eu vou ter lá o indicador alimento. Que vai ser composto por aquelas 4 variáveis, né? Vai ser a 9.1. Tá tirando a 9.1. Tá vendo aqui? Eu clico na 9.1, jogo para dentro da caixa de diálogo. Tá vendo? Sim, aí seleciona as outras abaixo. Não, peraí. Aí eu somo, sinal de mais, calma. Ponto a ponto. Mais. Aí os alimentos que a gente viu lá são feitos, tem ótimo custo-benefício, a gente vai deixar essa de fora, tá? Para poder melhorar o alvo de Chromebook. Então vai ficar só 9.3. Joga para dentro. Coloca um mais. 9.4, jogo para dentro, coloco o sinal de mais. E pego o 9.5, jogo para dentro, né? E aí terminou. Então eu estou somando 4 variáveis, tá? Quatro variáveis que tem uma escala que vai de 1 até 5. Então a soma vai ser uma escala vai ser uma variável cuja escala vai de 4, né? 4 vezes 1 até 20. 4 vezes 5, concorda comigo? Sim. Então eu tenho que tirar 4, que é a base. Vou fechar o parênteses aqui e vou dividir pelo tamanho da escala. Entre 4 e 20, 20 menos 4, 16. Então vou dividir por 16. E aqui no começo eu vou colocar 100 vezes e abro parênteses. Eu estou criando um indicador formado pelas 4 variáveis que deram o melhor alfa de Chromebook, que foram aquelas 4. Esse grupo. Isso. E estou transformando ela numa escala de 0 até 100. Certo. Entendeu? Uhum. Aí é só dar um OK.
vai aparecer na sua base lá, se olhar na base de dados, deve estar lá no final, olha lá, indicador de alimento, tá vendo? E aí você pode fazer, por exemplo, uma análise, pode até fazer um gráfico, não é isso? Um gráfico, tipo um histograma dessa variável, para ver como é que é a cara dela, certo? Olha lá. Ela tem uma média de 84,65 numa escala de 100, tá? E tem um desvio padrão de 21. Tá? Esse é o seu indicador desse ponto de contato dele. Então, esse é um indicador que você quer evoluir com o tempo, tá certo? E olhar ele com o tempo. Então, para cada um dos pontos de contato, esse é o procedimento. Analisa o alfa de Cronbach, vê se tem, está ok, se tem consistência, está acima de 0,7, se indica que está medindo a mesma coisa, tá certo? Você pode fazer aquela análise que eu fiz, coloquei no Excel para ver o que está puxando para cima, o que está puxando para baixo, e você pode calcular um indicador para esse ponto de contato. Tá? Aí a última, pode falar. Aí as que sobrarem, que nem no caso esse daí 9.2 que eu retirei, depois eu agrupo ela com alguma outra coisa ou não? Essas que eu estiver retirando. Então, as que vai retirando, depois você vai trabalhar elas com... Você vai analisando separadamente, né? Analisando separadamente. Uma última operação, vocês estão colocando as coisas muito fortemente, né? Tudo de uma vez assim, mas como vai ficar gravado, talvez você... Depois você vê, tá certo? E aí você faz suas análises, eu vejo o que tem que colocar, tá? Sim. Uma última coisa que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos fazer uma regressão linear. Tá? Porque você vai fazer a mesma coisa para o seu indicador de satisfação, que são aquelas variáveis 11 lá, não é isso? Que dizem respeito à satisfação, estou satisfeito, tá. Vai criar um indicador de satisfação, a mesma coisa que eu fiz, um indicador aqui de qualidade do alimento, certo? Mas aqui eu vou fazer um exemplo só para você ver o que eu vou fazer. Você deveria usar o indicador aqui como variável dependente. Vou usar 11.1, que é a variável gancho, como variável dependente. E vou usar como variáveis independentes tudo que não é 11. Tudo que não é 11. Que seriam as variáveis de qualidade percebida. Tá vendo? Certo. Vou colocar como independente. Tá? Como método, vamos colocar por etapa, porque fica mais fácil da gente ler. Tá? As estatísticas aqui não tem nada de muito interessante, eu já vou rodar um OK. Tá? Os resíduos, as ANOVAs, os coeficientes. Pronto. Cheguei aqui, eu tenho aqui, ó, 6 modelos que foram rodados. Né? Eu cheguei no 6º modelo, ele confirmou. Aqui são as variáveis excludentes que foram excluídas. O que é que explica a satisfação dos clientes pela sua base de dados? Tá? Os equipamentos que facilitam a vida do cliente. Tá? E aqui nessa coluna aqui tem o beta, tá vendo? Estandardizado. Que tem um forte peso aqui, tá? Equipamentos que facilitam a vida do cliente. Pode ser, talvez, porque sejam coisas que... Praticidade e tudo mais. Ou talvez porque tenha muita gente que não avaliou isso daí, tá certo? Também. Gostei da variedade disponibilizada pelo buffet. Os equipamentos utilizados para serviço são de fácil uso. Interessantemente, isso dá negativo. Quanto mais difícil usar, mais satisfeito ele está. Estranho isso. Por isso que tem que calcular indicador e esses caras aqui separadamente não fazem muito sentido. Os atendentes são limpos e bem vestidos. A estrutura física está adequada para proporcionar a minha satisfação, está negativo. Então, quanto menos estrutura física, tá, mais satisfeito está, também é uma coisa esquisita. E a fachada, né, é atrativa. Então, quanto menos ele acha a fachada atrativa, mais ele está satisfeito. Não fez muito sentido, realmente. Não faz muito
sentido. Então, isso tem que ser refeito, isso, usando aqui o indicador de satisfação como variável independente e os indicadores de qualidade percebida como variáveis independentes, tá certo? Né? O indicador de satisfação como variável dependente e os índices de qualidade percebida como variável dependente. Tá? E aí, também talvez possa ter... Deixa eu ver uma coisa aqui. Regressão linear. Deixa eu ver as opções. As opções têm a ver com excluir os casos, tá? Se eu substituir pela média, deixa eu ver o que acontece aqui. Porque às vezes ele detona tudo, porque tem muito caso missing. Tá? Agora deu certo, cara. Agora deu certo. Quando eu coloquei isso aqui, ó, olha lá, o ambiente da Labambina é organizado, o gosto da variedade dos alimentos oferecidos pela Labambina, os equipamentos que facilitam a vida do cliente e me sentir confortável com o ambiente. Tá? São esses 3 caras que tem. Eu só substituindo os missing por média, acabou convergindo. Tá? E eu tenho, na verdade, só 4 atributos que têm uma relação direta com a satisfação. São esses 4 aqui. Dá para divertir aí um pouquinho? Dá, vixe. Então tá bom, eu já preciso agora me terminar aqui. Tá? Não, tranquilo. Eu vou ver se eu consigo como é que fica essa história da gravação. Se eu conseguir me mandar a gravação só, já facilita bastante. Penduro isso em algum lugar aí. Aí acho que dá para mandar por e-mail, né? Eu posso pendurar no meu YouTube também, eu te mando o link lá. Pode ser, verdade. Então deixa eu ver como é que eu faço aqui. Interromper gravação. Interromper gravação.